Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula de História do sétimo ano e hoje o tema da nossa aula são as mudanças na Europa feudal. A Europa feudal passou por importantes mudanças a partir do século XI e entre essas mudanças nós podemos destacar a derrubada de florestas e drenagem de pântanos, ampliando assim as áreas de cultivo, inovações técnicas como o uso da charrua e o sistema de rotação trienal, ou seja, o uso da charrua era um arado que tinha rodas e uma relha de ferro e era mais durável, permitindo aí revolver a terra mais profundamente. Já o sistema de rotação trienal dividia as áreas cultiváveis em três partes, ou seja, em três campos, e enquanto se plantava em duas partes, uma delas ficava em repouso. O atrelamento do cavalo pelo peito para puxar o arado, né? Então, antes o cavalo era atrelado pelo pescoço e limitava aí o seu rendimento porque acabava sufocando o animal. E também o aprimoramento e difusão dos moinhos, que funcionavam acionados pela força da água ou do vento, e assim aumentava a sua velocidade e melhorava a qualidade da moagem de grãos. Então, a ampliação das áreas cultivadas e a difusão das inovações técnicas levaram aí a um aumento da produção de alimentos. Com o aumento dessa produção, aumentou também a população, né, que estava melhor alimentada, passou a viver mais, passou a ter mais filhos, a mortalidade por fome e doenças acabou diminuindo, e isso fez com que a população da Europa Ocidental saltasse de 22 milhões para 55 milhões entre os séculos X e XIII. Agora falando um pouquinho sobre o revigoramento do comércio. Então, com o aumento da produção e oferta de alimentos, não eram mais necessárias tantas pessoas trabalhando na agricultura. Então, alguns trabalhadores saíam do campo e se tornavam mercadores ambulantes, né? Levando e trazendo mercadorias de um lugar para outro. Outros deixaram o campo e foram trabalhar como artesãos. E no campo as pessoas produziam mais alimento do que conseguiam consumir aí e precisavam de calçados e móveis, né? Então, na cidade, os artesãos produziam os calçados, as ferramentas e os móveis e precisavam de alimentos. Então, devido a essa necessidade de troca de mercadorias, né, entre os moradores do campo e cidade, surgiram aí as primeiras feiras medievais. As barracas eram montadas nas proximidades dos castelos e isso acabou estimulando o comércio local, o artesanato e também a vida urbana, que a partir do século XI na Europa o comércio de longa distância acabou também se intensificando. Como eu falei um pouquinho sobre as feiras, né? Essas feiras elas aconteciam uma ou duas vezes por ano e duravam de 15 a 60 dias. Ali reuniam mercadores vindo de vários lugares da Europa, né, que iam vender suas mercadorias, e nelas era possível ver os gênoves, né, vendendo pimenta, os ingleses oferecendo lã e assim por diante. Então, cada comerciante levava para a feira a moeda de sua região, e como as moedas tinham valores diferentes, surgiam os cambistas, ou seja, cambistas eram as pessoas que faziam o câmbio, ou seja, fazia a troca do dinheiro. Esses cambistas colocavam as moedas sobre um banco de madeira para examiná-las e por isso eles receberam o nome de banqueiros. Aqui nesse mapa vocês estão vendo aí as principais, né, as rotas comerciais mais importantes do comércio de longa distância. A gente vai ver aí que tem as cidades italianas ao oriente que via mar Mediterrâneo, né? Então, os mercadores de Gênova e Veneza, eles compravam artigos de luxo e especiaria nos portos de Constantinopla, Antioquia e Trípoli, e os revendia com grande lucro no norte da Europa. O sul ao norte da Europa por terra, né? Então eles faziam primeiro via mar, depois via terra, onde uma rota ligava aí Veneza a Hamburgo e a outra ligava Gênova a Bourges, né? Passando pela região de Champagne, na França, onde eram realizadas importantes feiras. As cidades do norte da Europa, né? Como Bruges, Bremen, Hamburgo, Leucebe, localizadas ao norte da Europa, elas comerciavam entre si com outras cidades europeias, como Londres, né? E também na Rússia. Cidades novas e antigas, no início da Idade Média, as cidades geralmente eram pequenas, tinham aí poucos moradores e viviam sobretudo do trabalho no campo. Mas a partir do século XI, com o aumento do artesanato e do comércio, as antigas cidades cresceram e acabaram surgindo também novas cidades. Então, muitas cidades medievais nasceram ao redor das feiras.
outras às margens dos rios e outras ainda em torno dos castelos de um nobre. As cidades medievais eram chamadas de burgos e seus habitantes eram chamados de burgueses. Mas em muitas cidades medievais, uma pessoa só podia trabalhar em uma profissão, ou seja, só tinha um ofício, né? Se pertencesse a uma associação de profissionais de um mesmo ramo de atividade. Essas corporações de ofício protegiam seus associados contra a concorrência e amparavam na velhice e na doença. Havia dois tipos de corporações de ofício, a de comerciantes, que eram as ligas, e a dos artesãos. As ligas, elas eram formadas por profissionais de diversas cidades da Europa. A Liga Hanseática era a mais rica delas e possuía numerosos navios, chegou até dominar o comércio do norte europeu. As corporações de artesãos, formadas ali por sapateiros, tecelões, ferreiros, tintureiros, elas eram dirigidas por mestres que determinavam as regras para o ingresso em cada corporação. Controlavam o preço, a qualidade e a quantidade do que ia ser produzido, evitando assim a concorrência entre seus associados. Para se tornar um artesão, o jovem ele começava como aprendiz de um mestre. Ele trabalhava na oficina em troca de alimentação, roupa e moradia. Depois de um tempo, fazia uma prova prática e, se fosse aprovado, se tornava um oficial que recebia um pagamento em dinheiro. 7 anos depois, o oficial era submetido a outra prova, né? Então, ali ele tinha que apresentar um produto que fosse considerado uma obra-prima e, se ele fosse aprovado e tivesse dinheiro para abrir uma oficina, ele acabava se tornando aí o mestre. As cidades, né, muitas cidades medievais, elas estavam localizadas dentro de terras de duques, né, condes ou bispos, né, e aí eles tinham que pagar impostos e prestar serviços gratuitos para consertar estradas e pontes, e os habitantes das cidades, em sua maioria composta de comerciantes e artesãos, eles buscavam se libertar desse controle. Então, eles lutavam ali para obter sua autonomia e, às vezes, era conseguida através de rebeliões. Então, em muitas cidades medievais, a liberdade só era alcançada através da compra da carta de franquia, que era um documento que lhes dava o direito de administrar sua cidade e eleger seus representantes, que na maioria eram banqueiros e comerciantes. Agora, falando um pouquinho sobre as cruzadas, desde o século V, muitos cristãos europeus peregrinavam a centros religiosos como Jerusalém e Santiago de Compostela, isso para pagar suas promessas, fazer pedidos ou fazer penitências. Em 1071, os turcos de religião muçulmana conquistaram Jerusalém e proibiram os cristãos de visitar o túmulo de Jesus. Então, reagindo a isso, em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos para uma guerra contra os infiéis, a fim de reconquistar a Terra Santa, que foi iniciada as Cruzadas, ou seja, expedições militares que partiram da Europa entre o século XI e XIII e tinham o objetivo de combater os muçulmanos no Oriente e retornar aí à Terra Santa. Então, o nome Cruzadas foi dado a essas expedições religiosas, né? Se deve ao fato de que seus participantes se consideravam marcados pelo sinal da cruz e por isso bordavam a cruz na roupa. E as cruzadas reuniram milhares de pessoas de diferentes grupos e classes sociais. Então, tinha homens, mulheres, ricos, pobres, civis, religiosos, mulheres, crianças. Então, os nobres iam a cavalo, iam bem armados, né? A maioria, porém, ia a pé e sem armas. E os motivos das cruzadas foram de ordem material, social e também religiosa. Os dirigentes da igreja queriam desviar a violência praticada pelos nobres guerreiros para fora da Europa, os mercadores queriam aumentar o comércio com o Oriente, os nobres buscavam terras e outras riquezas orientais, e as pessoas comuns buscavam obter a salvação eterna, pois a igreja prometia aos participantes o perdão dos pecados. Então, aqui nós temos o mapa das principais cruzadas, né? Aqui mostrando que tinha cada um com seu interesse, e as mudanças causadas pelas cruzadas, a gente vai ver que muitas mudanças importantes aconteceram, dentre elas o aumento do comércio entre Ocidente e Oriente, né? E isso contribuiu para a prosperidade dos comerciantes europeus e de suas cidades. Houve também a maior participação dos europeus, principalmente dos italianos, no rico comércio de especiarias e artigos de luxo, né?
Esse comércio era controlado antes apenas pelos muçulmanos. Outro ponto foi o enfraquecimento da nobreza guerreira, que se endividou e perdeu parte dos seus membros nas cruzadas. Quando a gente fala sobre o revigoramento do comércio das cidades que ocorreu a partir do século IX, nós vamos observar que isso impulsionou o conhecimento e a arte. Então, a importância do cálculo para a burguesia, o clima de maior liberdade das cidades e o aumento das trocas culturais entre as pessoas, né, favoreceu o avanço da ciência e da criação da universidade. Então, a universidade é uma criação medieval, surgiu como uma associação de professores e de alunos, né, e tinha a intenção de buscar o conhecimento. Então, a Universidade de Bolonha surgiu como uma associação de alunos, né? E a de Paris nasceu de uma associação de professores. Então, a primeira se destaca na área do direito e a segunda na área da medicina. Então, em Bolonha foi a primeira universidade da Europa e outras universidades depois surgiram, né, como Oxford, Cambridge, na Inglaterra, e era formada geralmente por 4 faculdades: artes, medicina, direito e teologia. Mas nós vamos observar que entre os anos 1000 e 1300 a Europa prosperou embalada pelo crescimento da população e das cidades, mas nas primeiras décadas do século XV a Europa passou por uma crise prolongada, marcada por fome, doenças, guerra e muitas revoltas sociais. Naquele período, a oferta de alimento era insuficiente para atender a população, porque a população crescia no ritmo acelerado e as chuvas torrenciais, seguidas de má colheitas e o uso de áreas agrícolas para a criação de ovelhas e extração de lã, foram alguns dos fatores que levaram a uma crise de fome. E isso matou aí milhares de europeus. Mas além disso, as condições de higiene na Europa eram péssimas. O lixo das casas era lançado às ruas e não havia serviço de coleta nem encanamento de esgoto. Então, quando foi aí que surgiu, né, por conta da fome e a falta de higiene, surgiu aí uma epidemia que a gente chama de peste negra, chamada de Grande Peste. Então, essa epidemia atingiu toda a Europa, né, desde Portugal a oeste até a Rússia a leste. Então, a peste ela era transmitida por pulgas que picavam os ratos e depois os seres humanos. Então, calcula-se que ela matou aí cerca de 1/3 da população europeia entre os anos de 1347 e 1350. Então, maior que a doença era o medo causado por ela. Então, aí houve casos em que populações inteiras abandonaram cidades só por ouvir dizer que tinha chegado a peste ali, né? Então, foi uma coisa muito trágica aí essa epidemia. Agora, falando um pouquinho sobre a Guerra dos 100 Anos, é um conflito armado entre França e Inglaterra que também contribuiu para a crise do século XIV. Então, na verdade, ela durou 116 anos e foi interrompida diversas vezes. Os principais motivos da guerra foi a disputa pela rica região de Flandres, né, e o interesse do rei da Inglaterra em se tornar também rei da França. Os ingleses eles conseguiram várias vitórias sobre os franceses e ocuparam parte dos seus domínios. Depois, o exército de Carlos VII conseguiu vencer os ingleses e um destaque nessa guerra foi a atuação de uma jovem de nome Joana d'Arc, ela que liderou aí o exército francês em várias batalhas. A guerra acabou com a vitória dos franceses em 1453 e a cavalaria perdeu força diante do surgimento das armas de fogo, né, especialmente o canhão, e o poder da nobreza diminuiu, enfraquecendo. A burguesia dos dois reinos ganhou força, passando a ocupar importantes cargos da administração pública. Mas aí a gente vai observar que muitas mortes provocadas por fome, peste e guerra levaram à falta de mão de obra nos campos e assim diminuiu a produção agrícola, causando aí inúmeros prejuízos para a nobreza, que para compensar suas perdas aumentou o controle sobre os camponeses e os tributos pagos por eles. Na mesma época, os reis elevaram os impostos pagos por seus súditos e os camponeses reagiram, promovendo revoltas como a de Jacques, na França, e a revolta de Walter Tille, na Inglaterra. Jacques era o nome de uma série de revoltas que explodiram ali nas proximidades de Paris e no interior da França ao mesmo tempo.
E milhares de camponeses participaram incendiando castelos, matando nobres, queimando documentos que os prendiam aos seus senhores. Então estes reagiram e, de posse de melhores armas e de treinamento militar, sufocaram a revolta, massacrando os rebeldes. Já a revolta de Walt Taylor, alguns anos depois, cerca de 10.000 camponeses ingleses, liderados por Walter Tyler, foram a Londres e exigiram do rei Ricardo II o fim da servidão e a diminuição dos impostos pagos por eles. Então, na presença dos rebeldes, o rei acabou concordando com eles, mas voltou atrás e se uniu aos nobres e acabou arrasando as aldeias camponesas. Então, apesar de terem sido massacradas pelos exércitos do rei e da nobreza, as revoltas camponesas contribuíram para o enfraquecimento da servidão na Europa. Então é isso aí, pessoal. Foi muito interessante esse assunto. Vamos pesquisar mais. Em caso de dúvida, é só chamar.